Saudações aos nossos telespectadores. Mais uma vez estamos de volta com o seu programa Mais Saúde e estamos hoje por falar sobre a higiene oral nas crianças. Estamos a fechar uma sequência de temas em que vínhamos falando sobre a higiene oral e hoje vamos dedicar o programa para falar sobre a higiene oral em crianças. Este é um programa que interessa aos pais, encarregados, cuidadores, até aos familiares, para ajudarmos a cuidar da saúde oral das nossas crianças. Então, o programa de hoje é curto, mas muito proveitoso. Por essa razão, gostaria de convidar os nossos telespectadores para que partilhem este programa com familiares, com amigos. Gostaríamos também de convidá-lo a curtir a nossa página da GMTV no Facebook, bem como na YouTube. Então, indo àquele que é o nosso tema, higiene oral em crianças. Bem, primeiro nós precisamos saber que a infância é um período muito importante para a geração de hábitos. Se nós queremos criar hábitos saudáveis em adultos, é muito mais fácil quando esses hábitos são instalados na infância. Então, uma das funções importantes de introduzir a higiene oral nas nossas crianças é justamente o fato de criarmos esses hábitos saudáveis. Não teríamos grandes problemas com os adultos se os hábitos fossem criados na infância. A pergunta importante que guia o nosso programa é: quando e como fazer a higiene oral das crianças? Ou quando começar a higiene oral dos nossos filhos? Existem duas coisas importantes. Crianças dos 0 aos 6 meses que ainda não têm dente na cavidade oral, a higiene oral dessas crianças deve ser feita com recurso a compressas, toalhas ou panos umedecidos. Então, o cuidador dessa criança, seja os pais ou uma outra pessoa responsável, após a alimentação desta criança, e que acontece com muita frequência, precisa estabelecer hábitos de higiene. Pegando uma compressa, umedecer esta compressa e limpar a gengiva, tanto de cima quanto de baixo dessa criança. E muito importante, não se esquecer da língua. Após o aparecimento do primeiro dente na boca, aí sim vamos mudar o instrumento que usávamos e vamos começar a usar escovas dentais para crianças. Existem no mercado diferentes tipos de escovas que nós mostramos até em programas anteriores. Escovas muito pequenas como essas são escovas suficientes para limpar 2 dentinhos da criança. Estamos a falar de crianças ali até aos 1 ano, por ali. Nós devemos comprar escovas que sejam pequenas, macias, para limpar os dentes dessa criança. Crianças acima dos 12 anos para cima, já vamos comprar escovas que se adequam ao seu tamanho, sempre prestando atenção para as cerdas, que devem ser super macias para os nossos filhos. Um recurso importante também que devemos adotar é o uso de pastas dentífricas que contenham flúor. Já é importante o uso de pastas de dente nessas crianças. Essa higiene, a partir dos 1 ano para cima, nós temos que fazer sempre depois das principais refeições. E muito importante não esquecer de limpar os dentes dos nossos filhos antes deles irem deitarem-se. Antes de dormir, é importante escovar os dentes dos nossos filhos. E a escova vai crescendo em tamanho de acordo com o número de dentes que a criança tem. Se ele tem apenas 1, 2 dentes, use uma escova pequena. Se ele tem mais do que 2 dentes, comece também a crescer no tamanho da escova. E em relação à pasta de dentes, vamos usar o mínimo possível. E a partir desse momento também vamos ensinar o nosso filho a não deglutir a pasta de dentes, porque o excesso de flúor também cria problemas. Outra coisa importante que nós devemos responder neste programa é por que razão nós devemos sofrer ou devemos nos dedicar a cuidar dos dentes dos nossos filhos. Muitos pais dizem: não, vamos deixar, depois de cair os dentes de leite, ter os dentes permanentes, aí sim vamos instaurar a higiene oral. Primeira coisa, nós temos que manter os dentes de leite, porque eles têm uma função de guardar o espaço para os dentes permanentes assim que nascerem.
por isso devemos deixar que esse dente caia por si só. Segunda coisa importante é que devemos manter os dentes para permitir o correto desenvolvimento do aparelho mastigatório dessa criança. A criança, quando tem os dentes, a face, a mandíbula, a maxila, a língua, os lábios e todas essas estruturas, elas desenvolvem-se da melhor maneira quando tem os dentes presentes na cavidade oral do que na ausência dos mesmos. Outra coisa importante é que também a presença dos dentes permite o desenvolvimento da correta fala na criança. Se a criança perde os dentes muito cedo, a fala também fica prejudicada. A pronunciação das letras S fica totalmente prejudicada. Então, manter esses dentes vão ajudar o nosso filho a pronunciar as palavras de forma correta. E já para terminar nosso programa, nós falamos aqui da higiene oral das crianças, que é importante instaurar essa higiene oral mesmo antes da erupção dos dentes. Vamos fechar dizendo o seguinte: não podemos também nos esquecer de usar o fio dental nas crianças. As crianças geralmente têm os dentes com maior separação do que os adultos. O fio dental não tem uma importância tal qual de higiene na criança, mas tem a importância de criar hábito de uso. Muitos de nós não usamos porque não aprendemos a usar. E, finalmente, existem no mercado diferentes outros instrumentos que estão sendo desenvolvidos para a higiene oral das crianças. Existem escovas de silicone, existem pequenas meias que usam-se nos dedos dos encarregados para escovar a língua das crianças. Todos esses recursos são muito bons, porque eles auxiliam na limpeza dos dentes, mas nunca devemos nos esquecer do importante, que é já ensinar o nosso filho a manipular, a manusear, a desenvolver habilidades manuais de higiene oral. Por isso, sempre incentivamos o uso da escova dental. Chegando até aqui, nós estamos super satisfeitos pela sua companhia. Obrigado por fazer parte deste nosso programa. Convidamos-lhes para compartilhar este programa. E não se esqueça, teremos programas que estão por vir com temas muito mais importantes. Que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado. Até a próxima.